Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre sabedoria. E para quem não sabe, nós estamos iniciando hoje a lição 8. E essa lição fala sobre sabedoria e simplicidade. Só um instantinho. Essa lição fala sobre sabedoria e simplicidade. Eu já te convido a ir abrindo a sua Bíblia. Paz do Senhor, Solange. Já te convido a ir abrindo a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 30. Provérbios, no capítulo 30. Nós vamos ler, após nós orarmos, leremos versículo 24 ao versículo 28. Provérbios, capítulo 30. Leremos do capítulo 24 ao versículo 28. Tá bom? Vamos orar nesse momento para agradecermos a Deus por estarmos aqui nessa tarde. Cada um em suas casas, vamos clamar a presença de Deus, vamos pedir para que Ele venha nos ensinar nessa tarde através da palavra dEle. Feche teus olhos nesse momento em nome de Jesus. Senhor amado e Deus querido, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque, Senhor amado, o Senhor nos levanta a cada dia. Te agradecemos porque, ainda que venham as situações ruins, Senhor amado, ao nosso ver, o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre conosco a nos levantar e a nos mostrar, Senhor amado, que a sua vontade é sempre boa, a sua vontade é sempre agradável. Te agradecemos por tudo, Espírito Santo, e clamamos que o Senhor possa tomar essa aula que se inicia agora, nesse momento, em tuas mãos. Que o Senhor possa nos alimentar, Senhor amado, para a glória do seu nome. Amém. Hoje nós vamos falar, então, sobre sabedoria e simplicidade para quem está entrando agora, tá bom? Provérbios, capítulo 30, do versículo 24 ao versículo 28. Provérbios, capítulo 30, do versículo 24 ao versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Paz do Senhor, Celinha. Provérbios, capítulo 30, do versículo 24 ao versículo 28, diz assim: Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. Vou repetir para você esse versículo porque ele é marcante. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. 4 coisas pequenas são essas que são mais sábias do que os sábios? Em outras palavras, que 4 coisas pequenas são essas que são mais sábias do que os que se acham sábios? Que 4 coisas são essas? As formigas, povo sem força. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso. Contudo, fazem sua casa nas rochas. Esses arganazes são roedores, são como se fossem ratos. Paz do Senhor, Melina. Os arganazes, povo não poderosos. Os gafanhotos não têm rei. Contudo, marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Esse geco aí é a famosa lagartixa, tá bom? Então, o que está dizendo aqui do versículo 24 ao versículo 28? Que esses 4 seres, que essas quatro coisas são mais sábias do que os sábios, do que os que se acham sábios demais. E é no tocante a isso que vamos estar falando um pouquinho nessa tarde. Falando dessa sabedoria para os simples, falando da sabedoria para os humildes, falando da sabedoria para os que se acham despreparados, falando da sabedoria para os que se acham fracos demais. Essa é a sabedoria que o Senhor tem dado para os seus nesses últimos dias. Podemos observar no tempo de Jesus, e aí eu estou falando um pouco antes de entrar no nosso estudo, tá bom? Podemos observar no tempo de Jesus algo muito interessante, que naquela época havia muitos empregos importantes, como ser chefe de sinagoga, como ser carpinteiro, como ser um médico, assim como era Lucas, como ser um cobrador de impostos, embora para os judeus não era bem visto, mas temos muitos empregos importantes. E aí Jesus pega alguns pescadores, alguns de uns outros empregos não tão importantes também, como o cobrador cobradores de impostos, no caso, nos referindo a Mateus,
Ele pega essas pessoas não tão importantes e torna essas pessoas quem elas foram. E torna essas pessoas na relevância que se tornaram para que o evangelho chegasse até hoje. E o nosso Deus, ele faz exatamente dessa forma. O nosso Deus, ele pega um homem chamado Davi, que ficava por trás das malhadas, cuidava do rebanho do seu pai, enquanto os outros irmãos eram os mais importantes, eram os mais sábios, eram aqueles que tinham paz do Senhor, pastora, acho que é a pastora Lídia, que está como mentorista, paz do Senhor. Eram os mais sábios, os irmãos, eram os mais parecedores de se tornarem reis, futuros reis, mas Deus vai lá e escolhe Davi, aquele que cuidava de um rebanho. Mas, na realidade, Davi, ele não só cuidava de um rebanho, ele tinha uma simplicidade, uma humildade tamanha, que, além disso tudo, o que Davi fazia? Davi era um adorador. Além disso tudo, Davi, por mais que só fosse um cuidador do rebanho, ele dava o seu melhor. Vinham as ursas, vinham os ursos, vinham os leões, e ele combatia para poder salvar o seu rebanho. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a sabedoria que Deus tem separado não é para os que aparentam ser bons para receber essa sabedoria, mas a sabedoria que Deus tem separado é para os humildes, é para os simples, é para aqueles que acham que não podem, mas na realidade Deus o faz poder. É para aqueles que acham que não são, mas na realidade nos céus ele é usado. Na realidade nos céus ele é bem visto. Ou seja, é para esses que Deus tem separado essa sabedoria. Então eu quero falar nessa tarde sobre sabedoria e simplicidade. O que seria sabedoria, Marlon? O que seria sabedoria? Já tem sido falado nas últimas 7 aulas anteriores sobre sabedoria. O que seria essa sabedoria? A sabedoria, imagina você, talvez, tomar uma decisão sem você errar. Isso é sabedoria. Existe uma diferença entre sabedoria e entre conhecimento / inteligência. É que o conhecimento / inteligência você adquire estudando, você adquire conhecendo, você adquire ampliando a sua cultura, você adquire ampliando seus estudos. Esse é o conhecimento / inteligência. Mas e a sabedoria? A sabedoria se adquire em Jesus. Ah, Marlon, mas então você quer dizer que uma pessoa que não está em Jesus não é possível ter sabedoria? É o que eu estou dizendo. Uma pessoa que não está em Jesus pode ter muito conhecimento, pode ter muita inteligência, mas a sabedoria, para tê-la, é preciso estar em Jesus. Talvez você pense que o que eu estou falando é uma heresia, mas a Bíblia vai dizer em Provérbios o seguinte: em Provérbios vai dizer que a sabedoria, ela estava com Deus desde a fundação do mundo. A Bíblia também vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, para se ter sabedoria, tem que ter o temor a Deus. Em outro ponto, a sabedoria estava com Deus desde a fundação do mundo. Se a sabedoria estava com Deus desde a fundação do mundo, e é preciso haver temor para se ter sabedoria, essa sabedoria, ela está em Jesus. Essa sabedoria, como bem colocado, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Pai, Senhor Nicolas, se a palavra sabedoria não é tão fácil de definir, a importância da sabedoria na tomada de decisões que a vida nos exige, ela é inegável. Ou seja, sabedoria para tomar decisões. A Bíblia fala que a sabedoria vem do temor do Senhor, ou seja, se a nossa bússola é a palavra de Deus, e nós sabemos que é ela que nos guia, ela que vai nos levar para um futuro maravilhoso, que é morar com Deus em glória. Ela diz que o princípio da sabedoria, a sabedoria vem através do princípio do temor. Ou seja, se não tiver temor a Deus, temor a Jesus, é impossível ter sabedoria. Notamos que a sabedoria não é um sinônimo de acumular informações ou conhecimento. Ah, então eu estou tornando irrelevante buscar conhecimento? Não. Nós precisamos buscar conhecimento. Leia muito, estude muito, faça faculdade, faça pós-graduação, se aprimore o máximo que você puder e no tempo que você precisar fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante disso tudo é a sabedoria. E a sabedoria, ela vem tão somente quando nós estamos na presença de Jesus. Quando nós estamos em Jesus, que se vem a sabedoria. E aí
estava falando então sobre os empregos naquela época, muitos empregos bons naquela época, muitas pessoas boas naquela época. Mas Deus escolhe, talvez pode dizer a escória. Deus escolhe aqueles que para muitos não são nada, mas faz deles um povo multiplicador das promessas de Deus. Eu quero iniciar esse momento, essa aula, com uma primeira pergunta. Gostaria que você fosse respondendo aí no decorrer dessa aula. Outra coisa, encaminha essa aula para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Encaminha. Escola dominical é muito importante. Vai nesse aviãozinho aí do lado e vai encaminhando aí para o máximo de pessoa, para o máximo de grupo que você puder, tá bom? Fora do estado, dentro do estado. Para quem você puder encaminhar, isso aí encaminha, tá bom? É bênção. E a primeira pergunta, então, que eu quero fazer para vocês: qual é a importância da sabedoria na vida das pessoas? Qual é a importância da sabedoria na vida das pessoas? Gostaria de ver a resposta de vocês nesse momento. Enquanto eu vou ministrando a aula, no decorrer desse período, você pode ir colocando a sua resposta, tá bom? Qual é a importância da sabedoria na vida das pessoas? Vamos continuar então. Na Bíblia, na nossa Bíblia, são 5 os livros sapienciais, são 5 os livros poéticos, categorizados como poético, que é Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e Cântico dos Cânticos. Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e Cânticos dos Cânticos. São assim classificados por trazerem a cultura, são assim classificados por trazerem a sabedoria do povo de Israel, construída a partir de suas experiências de vida e fé. E o que nós lemos hoje foi o livro de Provérbios, que muito fala sobre sabedoria. Quer ingressar nessa vida de sabedoria e leia Provérbios todos os dias. Se puder, para cada dia do mês, leia um Provérbios. Se você quer ser uma pessoa sábia a cada dia, na Bíblia vai dizer o seguinte: peça, pois, a Deus sabedoria, que Ele a dá livremente. Ou seja, nós podemos pedir a sabedoria ao Senhor, porque a sabedoria vem então somente dele. O livro de Provérbios tem tradicionalmente sua autoria atribuída a quem? Atribuída ao rei Salomão, um dos sábios mais conhecidos da Bíblia. No entanto, reúne relatos de outras pessoas como Agur e Lemuel. Continuando, então, sobre o que nós acabamos de ler nesse momento. São 4 os animais apresentados, que nós acabamos de ler. O primeiro animal apresentado foi a formiga. O segundo animal apresentado foi a arganase. Segundo animal apresentado. O terceiro animal apresentado foi o gafanhoto. E o quarto animal apresentado foi a lagartixa, ou seja, foi o geco. E ao citar esses animais, o autor ele faz um contraponto entre o tamanho deles e os sábios. Ou seja, ele declara que esses animais, mesmo tão pequenos, são mais sábios do que os que se dizem sábios. Ele declara que esses animais, mesmo tão insignificantes, são mais sábios do que os que se dizem sábios. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Você que se acha pequeno demais, eu tenho uma boa notícia para você. Você é mais sábio do que muitos sábios. O Senhor quer fazer de você mais sábio, aquele que vai levar o evangelho, aquele que faz a obra de Deus, mais sábio do que muitos que se dizem sábios. Então ele faz esse parênteses, esse paradoxo entre os animais pequenos e os sábios. Quem são esses sábios? Seriam talvez os professores, formadores de sabedoria daquela época, pessoas legitimadas com influência social e religiosa. É possível que com esses exemplos o autor queira evidenciar que a sabedoria ela não tem a ver com grandeza. A sabedoria ela não tem a ver com posicionamento político e religioso importantes para essa época e para aquela época. Não teria a ver com isso. Mas a sabedoria tem a ver com simplicidade. Ei, sabe qual é o segredo da sabedoria? Ser simples. Sabe qual é o segredo da sabedoria? Ser humilde. Sabe qual é o segredo da sabedoria? Aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Esse é o segredo da sabedoria. Sermos a cada dia mais e mais simples na presença de Deus. Ele exalta os pequenos animais e suas ações que falam de sabedoria. Então vamos observar quando ele faz essa exaltação a esses animais. Vamos falar primeiramente sobre a formiga.
E aí a própria palavra diz, um povo sem força. Formiga, um povo sem força. Eu já vou ler a resposta de vocês, tá bom? A formiga, um povo sem força, mas incansável. Você já parou para observar a formiga? Você já olhou para a parede da sua casa e talvez você tenha visto um caminho bem grande de formiga, e ali a formiga carregando folhas, a formiga carregando, nem que seja um grão qualquer, carregando qualquer coisa, ou talvez não carregando nada, simplesmente indo para um determinado objetivo. É um bicho insignificante, totalmente sem força. E aí eu parei para observar esses dias, eu olhei como a formiga é incansável, nada faz parar. Eu peguei um pouco de saliva no meu dedo, passei no meio do caminho das formigas e percebi que elas, por não sentirem o cheiro do rei ou da rainha, sei lá como se fala o nome, ficou naquela tentativa, até que ela deu um jeito, deu a volta e conseguiu prosseguir o caminho. O que eu quero dizer com isso? A formiga ela é incansável. E por que nós precisamos aprender com a formiga no que se refere à sabedoria? No que se refere à sabedoria, nós precisamos ser pessoas incansáveis na obra de Deus. No que se refere à sabedoria, nós precisamos ser pessoas incansáveis nos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Ainda que algo atrapalhe o nosso caminho, nós precisamos dar um jeito de prosseguir o nosso caminho sempre olhando para o alto, que é Jesus. Isso é o que nós podemos aprender simplesmente com esse bichinho insignificante chamado formiga. Povo sem força, mas incansável, que armazena no verão, que procura juntar no verão, para quando vier o tempo ruim, ela ter o que comer. Sabe o que nós aprendemos com a formiga, no que se refere à sabedoria? É a mesma coisa que aprendemos com José. Separar o quinto no tempo de bonança, separar o quinto no tempo em que nós estamos bem financeiramente, para que quando chegarem as vacas magras, como nós observamos que chegou, esperamos em Deus que já está indo embora, mas as vacas magras chegaram. Para esse tempo de vacas magras, nós aprendermos a ter guardado aquilo que guardamos, ter guardado o que guardamos é muito bom, né? Ter guardado aquilo que adquirimos para que no tempo ruim, ou seja, deixa eu dar um exemplo para você. A minha esposa, por exemplo, minha esposa trabalhava na empresa Azul, linhas aéreas, trabalhava na empresa Azul, e acabou nesse período de pandemia tirando uma licença não remunerada, nessa época, licença não remunerada. Ou seja, nós contamos muito com o meu salário e com o dela por diversas situações que nós temos que pagar. Enfim, acabou que nós não pensamos nesse tempo e nem imaginaríamos que chegaria esse tempo. O que aconteceu? Graças a Deus, Deus nos abençoou, mas passamos um momento de não saber o que fazer para definirmos o pagamento para determinadas situações. Hoje, graças a Deus, Deus abençoou e está tudo certo pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Com a formiga, nós precisamos juntar no tempo bom, para que no tempo ruim tenhamos o que comer, tenhamos o que pagar e tenhamos o que fazer. Então esse é um aprendizado que nós podemos ter com a formiga. Sermos pessoas incansáveis na obra de Deus, sermos pessoas que, ainda que venham as dificuldades, mesmo assim nós continuamos a olhar para o foco e nós também aprendermos a sermos pessoas, posso dizer, econômicas, talvez. Não sei se essa é a palavra, sim, econômicas. Você aprender a ter uma certa demanda guardada para que no tempo ruim você saber utilizar. Vamos às respostas, então, para a primeira pergunta. Qual a importância da sabedoria na vida das pessoas? Vamos lá. GG, a GG que está com o metodista da Ilha do Governador. Beleza, GG. Sem buscar a sabedoria, nós acabamos sofrendo, às vezes, sem necessidade. É verdade. Porque a sabedoria é o que vai nos fazer tomar decisões sem erro. Marlon, como assim tomar decisões sem errar? É só com a sabedoria que fazemos assim. Temos o prazer, conseguimos tomar certas decisões e não erramos, porque a sabedoria de Jesus está em nós. A sabedoria que estava com Deus desde a fundação do mundo, Ele pode nos dar. Quando a temos, não erramos desnecessariamente, como bendita essa resposta. A Celinha colocou aqui. A sabedoria é fundamental na nossa vida para tomarmos as nossas decisões. Tenho pedido ao Senhor, é verdade. A sabedoria é fundamental na nossa vida para qualquer tipo de decisão. E eu vou te falar uma coisa. Talvez você ache que eu estou espiritualizando uma coisa. Mas
qualquer decisão que você tiver que tomar, você pode dobrar o seu joelho, pedir ao Espírito Santo que ele vai te direcionar. E é dessa forma que vai chegando a sabedoria na nossa vida, quando a gente abrimos mais a oportunidade para o Espírito Santo decidir por nós. É nesse momento que a nossa simplicidade... Por que a nossa simplicidade? Porque quando nós tomamos a ciência que não temos total capacidade para tomarmos certas decisões, é aí que o Espírito Santo entra. E aí nós clamamos, Espírito Santo, eu preciso decidir sobre essa situação e não sei o que fazer. E aí o Espírito Santo te dá um sinal. Ele te dá uma direção do que realmente você precisa fazer. O Nicolas colocou: é importante para que possamos tomar decisões corretas. É verdade. Muito bem, Nicolas. Seja bem-vinda, Tatá. Sou eu, Priscila. Beleza. Muito obrigado. Vamos continuar a nossa aula, então, no que se refere à sabedoria. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre... Falamos sobre a formiga, agora vamos falar sobre as arganáceas. E eu já vou lançar a segunda pergunta. Arganáceas. Povo que não é poderoso, mas que mora nas rochas, lugares seguros. Arganáceas. Quando eu li essa situação na lição, eu tive que verificar o que é essa palavra arganáceas. Arganáceas é como se fossem roedores que moram nas rochas. Nas rochas, nas cavernas escuras, lá estão os roedores que moram nessas rochas. E o que nós podemos aprender com os arganáceas? Porque eles moram na rocha. Que tipo de sabedoria que nós podemos aprender com esses roedores? É porque eles moram na rocha. Sabe qual é o lugar mais seguro quando tem a tempestade, quando tem a ventania para os arganáceas? É entrarem pelo meio das rochas, é ficarem escondidos nas rochas. Porque as rochas, eu não vou dizer que eles sabem, porque é um bicho irracional, eu não vou dizer que eles sabem, mas eles têm a predisposição de que aquela rocha não vai cair, porque é uma rocha. Não vai para um lado nem para o outro, porque é uma rocha. Então, que tipo de sabedoria nós podemos aprender com esses roedores, com esses arganáceas? É que, independente da tempestade que passemos, nós precisamos estar agarrados na rocha que é Cristo Jesus. Nós precisamos estabelecer moradia fixa nessa rocha que é Cristo Jesus. E aí, dessa forma, nós prosseguiremos para o nosso alvo. O que nós podemos aprender com os gafanhotos? Gafanhotos que não têm rei, mas marcham juntos e em ordem. Os gafanhotos, nós podemos até observar essa crise de gafanhoto que está na Argentina no momento, passou pelo Uruguai, essa nuvem de gafanhotos. Eles não têm um rei, não têm um líder, mas eles sempre estão juntos. E o que nós podemos aprender com os gafanhotos nesse sentido, é que nós precisamos sempre estar juntos dos nossos irmãos. Nós precisamos sempre cuidar uns dos outros. E quando Deus ele faz um paradoxo, um paralelo entre a sabedoria e esses bichos, ele quer dizer o seguinte: seja incansável. Olhe sempre para o foco. Estabeleça sempre a sua moradia na rocha que é Cristo Jesus. Se preocupe sempre com o seu irmão e cuide um dos outros. Esse é o motivo. Um outro exemplo que ele faz é sobre a lagartixa. E o que a lagartixa teria a ver com essa situação de sabedoria? É que a lagartixa, você vai encontrar ela sempre nos bons lugares. Você não vai encontrar a lagartixa no meio da rua, mas você vai encontrar a lagartixa num bom ambiente, como nos grandes palácios, por exemplo, que a própria Bíblia fala sobre isso. E o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos sempre buscar em Deus, nós precisamos sempre buscar a sabedoria, porque é buscando a sabedoria que vamos chegar sempre a um lugar melhor. Esse é o entendimento que nós temos através da lagartixa. Atuam prudentemente, quer de forma individual, quer de forma coletiva, para sobreviverem. Essa é uma das perspectivas da sabedoria, nos oferecer estratégias para uma vida segura e abundante. Provérbios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13. Provérbios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 2, de 10 a 13. Diz assim, vamos lá. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração.
O que nós precisamos a cada dia para tomarmos decisões corretas é da sabedoria. É isso que nós precisamos a cada dia. Eu não sei se você já se deparou, eu já me deparei com muitos senhores ou com muitas senhoras bem de idade, talvez que não saibam nem escrever, talvez que não saibam nem ler, mas você para conversar com uma pessoa dessa, cheia de experiência, cheia de sabedoria, e você se sente muito alimentado, você se sente muito direcionado naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode resolver. Por quê? A pessoa é analfabeta, a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, e como assim ela possui essa sabedoria? Porque justamente essa sabedoria, ela vem tão somente de Jesus. Porque tão somente essa sabedoria vem se nós pedirmos a Jesus, se nós a buscarmos em Jesus, é que essa sabedoria vai vir nas nossas vidas. Sabedoria para com o trabalho, sabedoria para contrato com a família, sabedoria para contrato com o ministério, sabedoria para contrato nos estudos. Nós lemos agora há pouco que a sabedoria ela é uma porta de entrada também para o conhecimento, também para a inteligência. Então, precisamos buscar essa sabedoria sendo sempre pessoas simples. Tá bom? Vamos continuar então. E eu já quero lançar a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: qual é a relação entre simplicidade e sabedoria? Qual é a relação entre simplicidade e sabedoria? E por que há essa relação? Tá bom? Vou repetir a pergunta para você. Qual é a relação entre simplicidade e sabedoria? E por que existe essa relação? Vamos continuar então. Por vezes, há quem confunda sabedoria com acúmulo de títulos e diplomas de conhecimento formal. Sabedoria é mais do que isso. A sabedoria, ela tem a ver com a nossa capacidade de ler a vida, de visualizar a vida, de analisar a realidade, de enfrentar os desafios e tomar atitudes que preservem a vida individual, coletiva e ambiental. Essa é a sabedoria, tá bom? Em Provérbios capítulo 30, de 24 a 28, nós podemos evidenciar a valorização da sabedoria dos animais mais que o conhecimento dos sábios. Não se deve desmerecer, logicamente, a educação formal, e em nenhum momento aqui eu estou fazendo isso, desmerecendo a educação formal. Senão eu mesmo pararia de estudar o que eu estudo, eu mesmo pararia de fazer faculdade, enfim. Eu falaria para você parar de estudar, se fosse o caso, mas não, eu não estou desvalorizando a educação formal que nós precisamos ter. Mas o que eu estou nesse momento é valorizando de forma relevante a sabedoria que vem de Deus. Porque para tomarmos boas decisões, é somente com a sabedoria que vem de Deus. A necessidade de buscar conhecimento, estudar é muito bom, mas não basta para saber viver. A sabedoria adquirida por meio da simplicidade, das relações interpessoais, da observação da natureza, das dificuldades da vida, das dificuldades que passamos a cada dia, porque a cada dificuldade que passamos é uma sabedoria a mais que obtemos. Tem uma coisa que eu já ouvi, principalmente no quartel: não aprenda com os seus erros. Não aprenda com os seus erros. Como assim? Não aprenda com os seus erros. Se eu errei hoje, eu vou aprender com eles. Sim, tudo bem. Se você tiver que aprender com seus erros, aprenda. Mas prefira aprender com os erros dos outros. Essa é uma frase bem interessante. Por quê? Não precisa você passar por aquele erro para você aprender. Mas ainda que você passe, aprenda com eles. Mas não precisa você passar. Se você vê que alguém da sua família, por exemplo, se deu mal cometendo um tal erro, não cometa esse erro, porque você sabe que também vai se dar mal. Ah, mas eu errei, Mar. E aí, se você errou agora, aprenda com o seu erro e não faça mais a mesma coisa. Busque a sabedoria em Deus e faça diferente. Sobretudo, leitura bíblica. Leitura bíblica, o que vai nos gerar mais sabedoria nos tempos atuais? E aí eu vou dizer, não só nos tempos atuais, nos tempos futuros e nos tempos passados, o que acontecia para adquirir e o que acontece hoje para se adquirir sabedoria, em suma disso tudo que eu estou falando, é a leitura bíblica. Então não deixe de ler a palavra de Deus, porque a leitura bíblica vai fazer com que você se torne a cada dia pessoa mais sábia. A leitura bíblica vai fazer com que você a cada dia se torne mais sabedor das decisões a tomar de forma assertiva, de forma correta, tá bom?
Vamos continuar então. Devemos buscá-la em todo tempo. Devemos buscar a sabedoria em todo tempo. Que sabedoria esses animaizinhos nos ensinam? A formiga, a proatividade, o compromisso com a realização das tarefas, mesmo não tendo alguém para mandá-las, uma vida individual e coletiva saudável requer de nós responsabilidade com nossas tarefas e persistência para cumpri-la. Ei, se você estude persistentemente, porque você vai alcançar a vitória. Ei, se você trabalhe com muito afinco, trabalhe com muito amor, faça o que você faz com muito amor, porque o Senhor vai te dar a vitória. Se você é líder de um ministério, seja líder com muito amor, seja líder com muita ousadia, porque o Senhor vai fazer na sua vida. É isso que o estudioso quer nos ensinar a partir do momento das formigas, a partir da proatividade da formiga, a partir do compromisso da formiga, a partir da realização de tarefas, sem eles serem mandados para fazerem isso, já ser um instinto de fazer a coisa certa. Sabedoria vivida. Muito bem, Carla, Pai do Senhor, seja muito bem-vinda a essa aula. E realmente precisamos viver a sabedoria. E uma simples frase que nos traz muita coisa, sabedoria vivida. Não viva a sabedoria só de palavras. Estudar aqui sabedoria é muito legal, né? Falar sobre sabedoria. Falar que os discípulos que não eram nada naquela época, aos olhares humanos, aos olhares dos estudiosos da época, eles não eram nada, mas Deus fez deles grandes homens e mulheres de Deus. E aí eu estou falando dos discípulos. Falando dos apóstolos, fez deles grandes homens de Deus, que foram relevantes para todas as nações, para que o evangelho nos alcançasse hoje. Então, é essa sabedoria que nós precisamos, uma sabedoria vivida, uma sabedoria praticada. E o que seria essa sabedoria praticada? É como foi falado, tomar as decisões de forma assertiva. Tomar as decisões de forma correta. Como tomar as decisões de forma correta? Leitura bíblica. Compromisso. Se essa palavra te soa uma teoria, que não soe uma teoria, mas soe uma praticidade, que você não venha a ser teórico nisso, mas que você realmente venha a ter compromisso. Compromisso com a obra de Deus, compromisso com o amor de Deus, compromisso com a palavra de Deus. É dessa forma que vai vir a sabedoria. Então, isso é o que nós aprendemos com a formiga. Então, a pergunta é, qual a relação entre a simplicidade e a sabedoria e por quê? Eu vou ler algumas respostas aqui nesse momento. Vamos lá. Precisamos entregar o controle para Deus. Sim, precisamos entregar o controle de todas as nossas vidas, de todas as coisas para Deus. Vamos à outra resposta. Precisamos estar agarrados na rocha que é Jesus. Verdade. Como os arganazes. Nós precisamos morar nessa rocha. Precisamos estabelecer essa morada nessa rocha. Tem uma música da Pompeu que fala que nós queremos ser a morada do Senhor. Ou seja, nós precisamos ser a morada dessa rocha. E automaticamente nós também precisamos morar nessa rocha que é Cristo Jesus. Esteja sempre na rocha, sabedoria vivida. Outra resposta, precisamos aprender tanto com o erro dos outros, como nos nossos erros, perfeitamente. Que talvez alguns erros não precise você passar. Mas se você passar, que você venha aprender com esses erros. Aprender com os seus erros e, sobretudo, aprender também com os erros dos outros. E se você aprender com os erros dos outros, você não vai precisar passar por esse determinado erro. Alguns que falam, as pessoas têm que passar para poder aprender com o erro. Não necessariamente. Se você ficar ligado na palavra, se você verificar, tem coisas que você vê que pessoas estão passando e não estão se dando bem, não faça. Porque nós também aprendemos, principalmente com o erro dos outros. Bom, vamos ver o que a Dayana colocou. Uma pessoa orgulhosa está longe de ser sábia. A simplicidade está perto da humildade, que é um dos pré-requisitos da sabedoria. Exatamente, Dayana. Dayana, minha esposa. Exatamente. O pré-requisito para a sabedoria é a humildade. Mas eu vejo muitas pessoas soberbas que têm um vasto conhecimento, é verdade. O conhecimento, ele está passível para todos. Todos que quiserem ler, todos que quiserem estudar, todos que quiserem fazer uma faculdade, enfim, o conhecimento está aberto para todos. Mas a sabedoria não é para todos. A sabedoria é para aqueles que a buscam. A sabedoria é para os simples de coração.
A sabedoria para os humildes de coração. Para esses é a sabedoria. Sol Martins, minha sogra. Decisão correta, mesmo só quando clamamos por Deus para que Ele nos dê sabedoria. Decisão correta mesmo, só quando clamamos por Deus para que Ele nos dê essa sabedoria. É verdade. É em meio ao clamor, é em meio à oração, em meio a nós nos humilharmos diante de Deus que vem a sabedoria. E decisão correta, aqui eu mudaria só no sentido de decisão correta é quando nós temos a sabedoria. E quando que nós temos a sabedoria? Quando nós clamamos a Deus. Então, clamamos a Deus diariamente em busca da sabedoria. Você vai ver que qualquer decisão que você tiver, em determinados momentos, você vai ver que vai ser uma decisão assertiva. Ah, mas o que você está falando é heresia. Não, não é. Estou falando pautado no que diz que a sabedoria estava com Deus desde a fundação do mundo. Estou pautado no que diz a Bíblia quando diz que a sabedoria, o princípio dela é o temor a Deus, ou seja, estarmos em Deus, buscarmos a Deus, vem a sabedoria. Obrigado, Solange. A sabedoria é para os que o buscam. Glória a Deus, é verdade. A sabedoria é para as pessoas que buscam a sabedoria, sobretudo buscam a Deus. A Bíblia fala que quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus a dá livremente. Deus ele não fala isso de uma outra situação sobre ele dar livremente, mas ele fala sobre a sabedoria, tá bom? Então, busquemos a sabedoria para que a nossa vida seja repleta de decisões corretas, tá bom? Vamos continuar, então. Procrastinação. O que é procrastinação? Para você, o que é procrastinação? Vou melhorar para você a pergunta. O que é empurrar com a barriga? Deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, aí você vai deixando. Há um tempo atrás, a Dayana falou de mim que eu empurrava com a barriga certas coisas. Só porque eu deixei um cano quebrado durante 3 meses, ela falou isso. Só por isso. Eu era assim, eu procrastinava muita coisa que eu sabia que tinha que fazer e acabava não fazendo naquela época. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e aí eu nunca fazia. E esse é o chamado procrastinação. Ato de adiar aquilo que precisa ser feito. Traz inúmeros prejuízos. Com as formigas, também aprendemos sobre a importância do planejamento. E não parar de trabalhar em tempo de abundância para que tenhamos como sobreviver em tempos de escassez. Tá bom? Arganazes, como eu bem falei. Pequenos roedores vulneráveis aos caçadores procuram um lugar seguro para se abrigar. Que lugares são esses? As rochas. Há muito valor em reconhecer a nossa fragilidade e, diante dela, agir de forma a não colocar a vida em risco. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade. E devido aos arganazes reconhecerem a fragilidade, eles vivem em meias rochas, para que não haja perigo para eles. Nós reconhecemos que nós, como seres humanos, somos frágeis ao pecado. Nós reconhecemos que nós, seres humanos, somos frágeis às tentações. E o que nós precisamos fazer, então? Precisamos morar nessa rocha, assim como os arganazes. Cristo é a nossa rocha. Nele encontramos proteção e fortaleza em tempos de dificuldade. Em Cristo, somente em Cristo, podemos encontrar essa proteção e fortaleza. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês nesse momento. Como encontrar a sabedoria? Lancei a pergunta para você agora. Como encontrar a sabedoria? Como encontrar a sabedoria? Como fazer? Diferencia para mim aí também o conhecimento da sabedoria. Como encontrar a sabedoria e qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Essa é a terceira pergunta e vamos ter daqui a pouquinho a última pergunta para finalizar o estudo, tá bom? Como encontrar a sabedoria e como diferenciarmos sabedoria de conhecimento, tá bom? Aprendendo com os gafanhotos, mesmo eles sem liderança, vivem e trabalham em grupo. Valorizar a individualidade produz como efeito colateral o individualismo e o egoísmo. Precisamos aprender com os gafanhotos sobre o trabalho em conjunto, trabalharmos em conjunto, ajudarmos uns aos outros a cada dia. Um gafanhoto sozinho ele é fraco, mas em bando assume um poder incrível. Ou seja, uma nuvem de gafanhoto faz um estrago, mas um gafanhoto só não consegue fazer.
Por que os gafanhotos na Argentina estão acabando com as lavouras? Assim como aconteceu na África, assim como aconteceu na Etiópia. Por que os gafanhotos fizeram, alastraram, comeram tudo? Por quê? Porque havia uma nuvem de gafanhotos. Todos trabalhavam juntos. Se só houvesse um gafanhoto, nada de estrago aconteceria. Vamos continuar então. Devemos caminhar no mesmo propósito, nos ajudando a marchar para um reino que não se caracteriza pelo poder autoritário, mas pelo serviço poderoso, para transformar a realidade integral do ser humano, certo? E o que nós podemos aprender com a lagartixa? Lagartixa. Há um tempo atrás, uma lagartixa agarrou na minha perna, que não saía, e eu balançava a perna e a lagartixa não saía. E o que nós podemos aprender com esse bicho? Com a chamada lagartixa. Apesar da lagartixa ser pequena, a sua vulnerabilidade não limita a sua trajetória. Muitas vezes olhamos para quem somos ou o que temos e as nossas fragilidades ou falta de recursos acabam limitando sonhos e projetos. Isso não precisa acontecer. A lagartixa não tem nada, mas a lagartixa consegue chegar aos palácios reais. As lagartixas não têm nada, mas as lagartixas conseguem chegar nas casas de luxo. E o que nós podemos aprender com isso? Não se trata de pensamento positivo, receitas de autoajuda, mas de um convite a seguir confiando no poder de Deus e na capacidade que Ele nos dá de superar os desafios, vencer os obstáculos para chegar em lugares preparados para mim e para você. Então vamos ler algumas respostas nesse momento. Para ser sábio, precisamos reconhecer nossas faltas. Há um tempo atrás, em uma pregação, acho que foi minha última pregação na igreja, eu falei sobre isso, sobre o fato de muitos crentes, ou não crentes, mas de muitas pessoas se acharem muito boas para mostrar as fragilidades para outras pessoas. Não. Para ser sábio, precisamos reconhecer as nossas faltas. Para ser sábio, nós precisamos pedir ajuda. Para nós sermos sábios, precisamos mostrar para as pessoas mesmo que somos fracos em determinada situação, para que o Senhor venha nos ajudar. A Bíblia vai dizer em determinado momento, confessai o vosso pecado uns aos outros. Ou seja, não queira ser um super-homem diante das pessoas ao seu redor, porque Jesus não veio ao mundo para os super-homens. Jesus não veio ao mundo para os que se acham muito bons, mas Jesus veio ao mundo para os que sabem que são ruins, para os que sabem que precisam de cura, para os que sabem que precisam de restauração. É para esses que Jesus veio. E o que nós precisamos fazer, mesmo com fragilidade, confiar em Deus, reconhecer que somos falhos e não desistir do alvo que é Cristo Jesus. Beleza? Vamos lá. Não, essa aqui primeiro. Só encontramos a sabedoria buscando e sendo perseverantes. É verdade. Assim como a formiga. A diferença, acho que o conhecimento é sobre teoria. O ser sábio é um modo de vida. Existem pessoas sem conhecimento, porém sábias. Exatamente. Sabedoria, última forma. Conhecimento é você pegar o jornal todos os dias e você ampliar o seu conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo. Eu tenho acompanhado um podcast do Leonardo Matos toda sexta-feira. Ele traz uma atualidade de tudo que está acontecendo no mundo durante 18 minutos. Em 18 minutos, ele te dá uma atualizada de tudo que está acontecendo no mundo. Quer buscar conhecimento? Ouça. Agora, a sabedoria não é dessa forma. A sabedoria ela é buscada em Deus. A sabedoria ela é buscada através da palavra de Deus. Assim, chega a sabedoria. Muito obrigado, GG. Daiana Furtado. Acho que a sabedoria também está no silêncio. Falar demais, às vezes, nos leva à ruína. Acho que para ter sabedoria, precisamos também aprender a hora de falar. É verdade. Às vezes a gente abre a boca para falar demais e se complica. Abre a boca para falar demais e quando você vê, você acabou de magoar alguém e você não percebeu. Nós precisamos ouvir mais. E um dos princípios da sabedoria, que também é falado em Provérbios, é sobre nós ouvirmos mais e falarmos menos. Quando nós ouvimos mais e falamos menos, também nos tornamos pessoas mais sábias. Continuando, então.
Devemos caminhar no mesmo propósito, nos ajudando a marchar para o reino que não se caracteriza pelo poder autoritário. Sim. Aprendendo com as lagartixas. Apesar de pequena, sua vulnerabilidade não limita sua trajetória. Muitas vezes olhamos para quem somos ou o que temos. E nossas fragilidades ou falta de recursos acabam limitando sonhos e projetos. Ah, Marlon, eu quero alcançar tanta coisa no futuro, mas o que eu tenho hoje não é suficiente. Sim, o que você tem hoje não é suficiente. Mas ouse continuar sonhando, ouse continuar buscando a sabedoria. Porque com a sabedoria, o Senhor Jesus vai te dar. Com a sabedoria, o Senhor Jesus vai me dar a ferramenta correta. Eu tenho alguns sonhos também na minha vida. Eu tenho algumas situações que eu quero muito realizar na minha vida. E eu sei que a primeira chave para eu conseguir realizá-las é buscando essa sabedoria. Buscando as ferramentas que o Senhor tem para me dar por meio da sabedoria. Algo que outrora eu não consegui, mas que eu ainda tenho um sonho. Eu sei que é com a ferramenta da sabedoria, buscando em Deus, que eu vou alcançar. Vamos continuar então. Não se trata de pensamento positivo, receitas de autoajuda, mas de um convite a seguir confiando no poder de Deus e na capacidade que Ele nos dá de superar os desafios, vencer os obstáculos para chegar em lugares preparados por Ele. Glória a Deus. E para finalizar, falar do nosso resumo. Faltam 14 minutos para nós finalizarmos. Falar da nossa conclusão. Simplicidade e sabedoria são combinações perfeitas. Antes disso, eu vou lançar a última pergunta, tá bom? Por que Salomão, preste atenção na pergunta agora, hein? Por que Salomão era um homem tão sábio e fracassou no final do seu reinado? Por que Salomão era um homem tão sábio e fracassou no final do seu reinado? E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Para quem não sabe, Salomão é o escritor de Provérbios. Ele, no final, ou melhor, o escritor da maior parte de Provérbios. No final da sua vida, ele teve alguns fatos. E por quê? O que levou Salomão, como um homem tão sábio, a fracassar no final de sua carreira? E o que isso tem a ver conosco? Fala aí, tá? Vou esperar a sua resposta. Analisando, então, simplicidade e sabedoria são combinações perfeitas para quem desejar viver uma vida abençoada. Simplicidade e sabedoria são combinações perfeitas para quem desejar viver uma vida abençoada. Você quer viver uma vida de sucesso? Você quer viver uma vida com muitos êxitos na sua vida? Você quer viver uma vida com muitas situações boas? Viva com simplicidade. Viva com sabedoria. Precisamos confiar no Senhor. Abrir mão de nos apoiarmos do nosso próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Não podemos nos apoiar no nosso entendimento. A paz do Senhor, Eliane Rocha. E buscar a direção divina para vivermos a vida com fé e sabedoria. Precisamos dessa fé e sabedoria a cada dia, tá bom? Para quem não ouviu essa aula do início, nós falamos um pouquinho sobre a questão da sabedoria e da simplicidade. Quão é importante para nós alcançarmos a sabedoria, o quão é importante nós sermos pessoas simples. E aí eu retomei algumas pessoas da Bíblia, assim como os próprios discípulos, os apóstolos. Falei um pouquinho sobre Davi no que se refere a ele ter sido escolhido como rei. Por que os irmãos de Davi não foram escolhidos como rei? Os irmãos de Davi tinham tudo para ser rei. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel que os irmãos de Davi, eles tinham feição de rei, tinham porte de rei, mas quem foi escolhido foi o baixinho. Foi aquele irmão que era deixado de lado, que ficava lá nas malhadas, que ficava lá no rebanho, cuidando das ovelhas. Mas a simplicidade de Davi fez com que ele se tornasse rei. A simplicidade de Davi fez com que ele chegasse ao trono. A simplicidade de Davi. E temos muitos outros exemplos. Temos muitos outros exemplos na palavra dele, quando se fala em simplicidade. E o princípio da sabedoria, justamente, é essa simplicidade. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, se eu não me engano, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, você que acha que não é, você que acha que não tem condições, meu irmão, você tem muita em Jesus, através da sabedoria que vem dele. Através da sabedoria que vem dele, você pode chegar a muitos lugares altos. Amém? Vamos ler aqui, então, a resposta da Dayana sobre a última pergunta.
E nós já vamos finalizar. Última pergunta, então. Por que Salomão era um homem tão sábio e fracassou no final de seu reinado? E o que isso tem a ver conosco? Vamos lá, Dayana. Porque ele amou mais as suas mulheres do que a sabedoria de Deus. Justamente. Salomão, ele, no final de sua trajetória, no final de seu reinado, ele acabou amando mais as suas mulheres do que a sabedoria de Deus. E quando eu falo sabedoria de Deus, eu falo do próprio Cristo. Ele acabou amando mais as suas mulheres do que o próprio Cristo. A Bíblia vai dizer que Salomão tinha milhares de mulheres e essas mulheres o convenceram a adorar Astarote, o convenceram a adorar Baal, o convenceram a, além de adorar a Deus, adorar também a estes outros deuses com letra minúscula. E assim fez Salomão, abrindo mão de toda a sabedoria que ele possuía, abrindo mão do presente mais precioso que Jesus o tinha dado, que era a sabedoria, por amor a mulheres. Sabe o que eu entendo com isso? Muitas vezes nós negociamos um bom emprego e aí não buscamos mais a Deus. Negociamos uma grande bênção que nós precisamos e aí quando nós alcançamos, não buscamos mais a Deus. Negociamos, muitas vezes, uma cura que tanto nós desejamos, e aí o Senhor nos dá, e aí nós não buscamos mais a Deus como deveríamos buscar. Isso me lembra também Jacó e o seu irmão. O seu irmão abriu mão da sua primogenitura porque Jacó ofereceu um prato de lentilha. Então, são situações que nós negociamos, que são inegociáveis, porque o Senhor tem para nós uma sabedoria que vai nos garantir coisas maiores, mas nós negociamos com situações, negociamos com Pecado. Não faça como Salomão. Salomão teve uma queda muito grande porque ele preferiu as mulheres, preferiu os deuses dela à sabedoria. Então, é isso, meu irmão. Vamos ler Dayana Furtado Glória, Eliane Rocha, a paz, irmão. Davi era um homem simples. Vamos lá, Eliane Rocha. Davi era um homem simples e humilde de coração, brilhante. Davi era um homem simples e humilde de coração. E o que fez de Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus é porque ele era um homem simples. Porque justamente ele era um homem humilde de coração e ele chegou aonde chegou. A Bíblia vai dizer que não houve rei como Davi. Não houve rei como Davi. Então, que eu e você, que nós continuemos a ser segundo o coração de Deus, assim como foi Davi, buscando sempre a sabedoria, sendo sempre pessoas humildes, sendo sempre pessoas simples. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça de quem você é. Nunca se esqueça da sua identidade. Ainda que Deus te leve a lugares altos, nunca se esqueça de onde você saiu. Esse é o principal fator da simplicidade em nossas vidas, tá bom? Que nós venhamos ser pessoas sábias, que nós venhamos ser pessoas simples a cada dia. Leitura durante a semana, leitura semanal, tá bom? A Laís até conversou com os professores para que passasse essa leitura semanal. Domingo, hoje, Provérbios 30, de 24 a 28, nós já lemos. Para segunda-feira, 1 Reis 3, de 3 a 15. Terça-feira, Provérbios 2. Quarta-feira, Jeremias 29, de 1 a 11. Quinta-feira, Isaías 55. Sexta-feira, Provérbios 3, de 5 a 10. E sábado, Provérbios 6, de 6 a 11. Logicamente, você, com certeza, já tem um livro da Bíblia que você já está lendo. E aí, adicione mais essa parte aqui, tá bom? Vai te trazer muita esperança no que se refere à sabedoria aí para essa semana. Esse estudo já está no grupo da igreja, é só você acessar a lição 8. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Hoje, às 7h30, nós cultuaremos a Deus de maneira abundante. Espero que você cultue junto comigo, mesmo que você esteja em casa, que você não vá para a igreja, mas que você possa ficar ligado nessa live que vai acontecer às 7h30 da noite. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Feche os teus olhos, vou orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque esse simples estudo nos mostra que precisamos ser pessoas simples. Senhor amado, esses simples bichos insignificantes, como a formiga,
como o arganase, como a lagartixa, como o gafanhoto, nos trazem, Senhor amado, uma esperança e um aprendizado para a sabedoria. E o que clamamos nessa hora, assim como diz a Bíblia, diz a tua palavra em Tiago, que se nós queremos sabedoria, precisamos pedir que o Senhor nos dá. Nós queremos te pedir, Senhor amado, nessa tarde. Nos dá sabedoria, Espírito Santo. Nos dá sabedoria, Senhor amado, para resolvermos qualquer situação que apareça em nossas vidas. Talvez nós não oremos durante 24 horas para estarmos ligados em Ti, para a Sua voz no que se refere a qualquer decisão que precisarmos tomar de maneira urgente. Mas, Senhor amado, quando nos humilhamos, seja no tempo que for, Senhor amado, nós clamamos então que essa sabedoria possa estar em nós, Senhor amado, já que o Senhor disse que a todos o Senhor dá de forma livre, a todos o Senhor dá livremente. Clamamos por isso nesse momento, Espírito Santo de Deus. Senhor amado, nos ajuda a fazermos como a formiga, nos ajuda a cumprirmos aquilo que José falou, Senhor amado, de separarmos sempre o quinto das nossas finanças, para que no dia das vacas magras, nós sabiamente, Senhor amado, venhamos ter aquilo no que fazer. Pai amado, nós precisamos de Ti, nos dê sabedoria em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu profetizo isso agora sobre todos os que estão me ouvindo, a sabedoria que vem do alto. Eu profetizo isso sobre a minha vida, sobre cada família aqui que pode ouvir nesse momento essa aula. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um bom culto logo mais, tá bom? Vamos ler uma última resposta aqui do Ricardo. Nosso melhor exemplo, né, Marno, de humildade, Jesus, era tudo e se fez nada. É verdade. De todos os exemplos que eu dei aqui sobre Davi, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, o maior exemplo é Jesus. Que ele se fez um nada, morreu na cruz, teve a morte de um pecador, teve a morte de um homicida, teve a morte de um assassino, como se ele fosse um assassino, só para poder nos garantir a salvação e nos dar o maior bem que nós temos, Jesus Cristo. O melhor exemplo de humildade é ele. Obrigado, Ricardo, que Deus te abençoe. Meus irmãos, que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus abençoe. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma noite de paz, um culto abençoado em nome de Jesus. Até mais, Deus abençoe.